Vamos meditar na palavra aqui. Tá tão gostoso, eu tô com vontade, não tô com vontade nem de ler Bíblia aqui agora. Vontade de ficar dançando com Jesus e dando glória, entregando os mantos de Jeová. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21, por favor. Nós pregamos no domingo os 3 primeiros versículos desse capítulo. Eu vou tentar ser sucinto, usar de poder de síntese aqui para a gente tentar terminar o culto às 9 horas. O Espírito Santo falou, pregou, explanamos os 3 primeiros versículos desse capítulo no domingo, no culto da manhã e no culto da noite. E eu estava pedindo a Deus uma mensagem para o culto de hoje, dessa quarta-feira, em oração, proposta. Eu revelo o que o Senhor quer falar, traz a mensagem, me usa, abre minha boca, fala. E não veio nada absolutamente. Eu falei, acho que eu vou ficar só orando no culto só. Aí Deus falou comigo, eu já te dei essa mensagem no domingo, continue. Então, é o pão quente, é a revelação de Deus. Nós vamos seguir os próximos versículos aqui. Eu só vou ler os 3 primeiros, só para a gente se situar aqui. Diz assim, não vou explanar porque foi a pregação de domingo. O título é, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Versículo 1, sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Versículo 4. Versículo desses e os seguintes para a pregação, para a mensagem da noite. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe era o rei de Israel. Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Era do lado. Acabe tinha um palácio, era o rei, casado com Jezabel, a rainha. Acabe e Nabote tinha uma vinha, um camponês, um homem do campo, tinha uma vinha que Acabe queria possuir aquela vinha, queria para ele aquela vinha, queria aquilo que era de propriedade de Nabote, ele queria tomar para si. E ele faz uma proposta tanto quanto indecente para Nabote. Me venda essa vinha. Não vou te vender, não tem preço. Eu te dou outra melhor. Não, eu não vendo. Me fala a quantia, o valor, eu pago. O valor que ela for, eu pago. Não está à venda. Diante dessa negativa de Nabote, a Bíblia diz no versículo 4, então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais, porque a vinha que agora era de propriedade e posse de Nabote, vinha dos seus descendentes, era uma herança, ele recebeu. Primeiro, era um mandamento bíblico, livro de Números, está escrito que a herança não podia ser vendida. Segundo, por obediência a Deus, ele não ia vender, nem dar, nem trocar. Segundo, ele tinha um apego, era algo afetivo ali. Então, ele não queria, de maneira alguma, abrir mão da vinha da sua propriedade para o rei Acabe. Só para introduzir, porque isso foi bem destrinchado no culto de domingo. Se você perdeu, infelizmente você perdeu. Por isso que eu falo para você não perder culto. O anjo dá um rasante na terra, bem no culto que você não veio, e você perde a bênção. Então, essa é a introdução da mensagem. Diante da negativa de Nabote, Acabe ficou desgostoso, ficou triste. E perceba bem, pessoal, olha só que interessante. Eu vou ler esse versículo de novo, é a 3ª vez que eu estou lendo aqui agora, mas a repetição nos faz memorizar. E é bom a gente não fazer leitura dinâmica da Bíblia, mas estudar a Bíblia. Se você não entendeu o versículo, volta, leia 4, 5, 10, 50, 100 vezes um único versículo. Tem revelação naquele versículo ali. É por isso que eu falo sempre que a Bíblia é mais gostosa do que filme. É mais gostosa do que a série que você fica assistindo. É muito interessante. Você chora, você ri, você dá gargalhada. São histórias verdadeiras, verídicas, obviamente, não é fábula, não é um conto.
São histórias que de fato aconteceram, mas que traz muita verdade espiritual para nós. Veja esse versículo. Eu li esse versículo e eu comecei a dar risada da cara de Acabe. O cara era o rei de Israel, tinha tudo a seu dispor, e ele olha para a vinha de Nabote e ele quer de todo jeito aquela vinha de Nabote. Como Davi, lembra de Davi? Que Deus deu tudo para Davi, porque Acabe era um rei que fez aquilo que é mal perante o Senhor. Mas esse tipo de comportamento e atitude é inerente do ser humano, não daqueles que não são de Deus. Toda e qualquer pessoa está sujeita a essas coisas aqui. Olha Davi, estamos falando de Acabe, que queria tomar de assalto, forçar o camarada dar a única coisa que ele tinha, que era uma vinha, para ele que já era abastado e tinha tudo. Mas Acabe era um rei maligno, perverso, um rei que servia a Baal, fazia o que era mal perante o Senhor. Mas não só são as pessoas malignas e perversas que têm esse tipo de atitude, Davi também teve. Por isso que nós temos que vigiar o nosso coração, porque também nós podemos cair nesse mesmo erro aqui. Davi tinha tudo, todas as mulheres do harém a seu dispor, riqueza, era um rei ilustre, com o seu reinado extremamente destacado, vencia todas as guerras, tinha tudo e mais um pouco. Olha para a única mulher do seu soldado, Urias, olha para ela, a deseja e toma para si. Davi toma para si. Quando o profeta Natan vai repreender Davi, olha o que o profeta Natan fala. Deus usa o profeta Natan para dizer assim para Davi: você tinha tudo, e se fosse pouco aos teus olhos, eu te daria o dobro do que você já tem. Por que você foi tocar na única ovelhinha que não era sua? De uma pessoa que não podia, só tinha aquilo. Você foi pegar a esposa de Urias, porque parece que tudo que ele tinha não contentava, ele tinha que ir lá e pegar aquilo que era do outro. Então isso não é só para Acabe, porque a gente lê isso daqui e fala, tá, essa atitude é muito feia, mas também Acabe era um rei maligno. Não, isso pode acontecer conosco, aconteceu com Davi, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu dei risada quando eu vi isso daqui. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa. Ele ficou triste, ele ficou desgostoso com a vida perdeu o sentido para ele. E ele voltou para sua casa indignado, porque Nabote não deu para ele aquela vinha que ele queria. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira verdade de Deus para nós aqui nessa noite. Tem coisas que o nosso cartão de crédito não pode comprar. Tem coisas que não são para nós. E nós temos que ter a maturidade de nos conformar com isso. Tem coisa que não é para mim, tem coisa que não é para você. Ou Acabe, você tem o reinado inteiro, você tem riqueza, você tem ouro, você tem um palácio, mas deixa eu te falar uma coisa, é uma vinha, é de um camponês, você pode comprar, mas ela não está à venda, não é sua. Nós temos que ter maturidade, deixa eu te falar e vou resumir agora, você vai entender. Nós temos que ter a maturidade para ouvir não na vida. Sabia disso? Maturidade para ouvir não vou te dar, não vou com você, não vou te atender, não vou te responder. Nós temos que ter maturidade para ouvir não diuturnamente, porque a vida não é do jeito que a gente quer. É ou não é verdade? É ou não é verdade? As rédeas da nossa vida não estão nas nossas mãos. Aliás, que bom que não estão, né? Que bom, glória a Deus por isso. A gente não sabe de nada, a gente não sabe decidir, está escrito aqui, ó, que a gente não sabe decidir entre a mão esquerda e a mão direita. Olha aí, tá vendo que eu não sei? Falei esquerda e direita porque eu sou canhoto, para mim a direita é essa. Eu falei entre a esquerda e a direita, tá vendo? Como a gente é tonto, não sabe nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Entre a mão direita e a mão esquerda. E a gente acha que nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Eu vou ficar feliz se eu tiver essa vinha. Eu vou ficar feliz se eu tiver esse carro. Eu vou ser feliz se eu tiver essa pessoa. Eu vou ser feliz se eu tiver esse emprego. Nem tudo na vida é do jeito que a gente quer. Aprenda a conviver com os nãos e com as
impossibilidades. As impossibilidades. A pior coisa que tem é a dosimetria daquilo que você pode àquilo que você deve. Eu vou resumir. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Vou te explicar, aliás, melhor dizendo. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo disse? Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me são lícitas. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Eu posso tudo, mas eu não preciso de tudo. E tem algumas coisas dentro desse tudo que faz mal para mim. Aí ele fala assim: maldito homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tá vendo a confusão da mente? Pastor, não estou entendendo nada. Mas a gente não entende, a nossa própria mente é assim. Então a gente não sabe o que é melhor para nós. E a gente vai dando chilique com aquilo que a gente não tem. Que igual a Acabe aqui, ó. Voltou para casa desgostoso. Agora isso é papel de um rei. Isso é papel de um rei, de um líder, de um influenciador de uma nação, se entristecer, se indignar, ficar desgostoso porque ouviu um não. Parece estranho falando de um rei, mas se a gente for olhar para a gente faz isso todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Acabe tinha um palácio. Você também tem muitos motivos para se alegrar, levantar sua cabeça e sorrir. Talvez você tenha andado triste porque você está olhando para uma coisa que não é para você. Talvez você tenha andado triste porque você está desejando algo que talvez até seja para você, mas o momento não é agora. Deus tem um momento certo para todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa. É soprado um vento de movimento particular na vida de cada um. E Deus sabe distribuir as coisas para cada um. Se você está passando por esse momento agora, o que você tem agora é permissão de Deus. Seja grato e feliz pelo que Deus te deu. E não olhe para o que o outro tem. Não olhe para o que você pode ter. Não olhe ao ponto de se entristecer por olhar para você e não ver. Se alegre pelo que já está nas suas mãos. Olha o perigo também de projetar felicidade para o futuro. Triste, porque hoje não está bem, mas a esperança de que amanhã vai melhorar. Sim, nós temos que estar presos e cativos à esperança, mas a gente não pode esquecer que o hoje é o amanhã de ontem. Que você esperava estar feliz hoje, porque hoje é o amanhã de ontem. É o futuro de 10 anos atrás. E até hoje você está triste. E até hoje você está indignado e desgostoso da vida. E a vida vai passar. E passa depressa. E depois você vai olhar para trás e vai dizer assim: poxa, eu olhei e canalizei as minhas vidas somente para uma vinha. Eu tive tanta coisa boa para festejar. Deixa eu te falar, pessoal, a vida é como uma bicicleta que você sobe, vai pedalando, sente a brisa. Não olha para onde vai virando o guidão, não. Viva a vida, seja feliz. Você tem motivo de sobra para sorrir, se alegrar. O culto a gente começou aqui numa festa, você tem o Espírito Santo. Olha o imbecil de um rei triste. E é isso que o diabo faz. Ele cega, engana as pessoas. Engana para a pessoa não olhar que ela... Ah, você está triste? Oh, eu vou te falar uma coisa. Você está triste? Você está fraco? Você está desanimado? Você está derrotado? Você está cheio de problema? Mas você está aqui, não está? Você conseguiu andar, não conseguiu? Você está me enxergando, não está me enxergando? Você bateu palma, você dançou na presença de Jesus, não é? Então pronto, tem muita gente que não consegue nem fazer isso. Então o que você pensa que é um problema, às vezes é só algo virtual, está só na sua cabeça. Aliás, 99% dos nossos problemas não passa de algo virtual, criação da nossa própria mente. Deus quer despertar você, Deus quer confrontar você para ser feliz pelo que você tem, para saber se alegrar e contemplar a vida e agradecer a Deus pelo dom, primeiramente o dom da salvação, o dom da vida, o dom de estarmos aqui com saúde na presença de Jesus. Ai pastor, mas o dinheiro, olha lá, fulano comprou um carro e o meu salário não está indo nem no final do mês. Ainda bem que você tem um mês para você viver. Ainda bem que você tem um salário para você viver. Acabe ficou triste, extremamente triste, porque não soube ouvir um não. Maturidade na vida é aprender a viver e a conviver
com as impossibilidades. Seja feliz, tanto com o sim como com o não. Se não deu certo, é porque não era para você. Se não conseguiu, é porque não era para estar nas suas mãos. Se não foi hoje, talvez será amanhã. Sendo amanhã ou não, eu não projeto a minha felicidade para o futuro e esqueço de ser feliz hoje. Eu olho para o meu presente e sou grato a Deus que me deu saúde, me deu 2 pernas, me deu um olho, me deu cabelo para eu colocar uma banha de porco e fazer um negócio assim, me deu um espelho na minha casa para eu jogar um pó de arroz e ficar melhor, aparência melhor, me deu alguma coisa, me deu a voz para falar, me deu ouvido para ouvir, me deu boca para comer. Deixa eu te falar, você tem motivo de sobra para festejar. As pessoas estão tristes, as pessoas estão deprimidas porque está sendo enganada igual Acabe foi. Eu poderia seguir aqui os versículos. Enquanto Deus não terminar a revelação desse versículo, eu não vou pular para o próximo. Ainda que fique para o próximo culto, mas eu preciso dizer isso para você, confrontar você, despertar você. Encontre uma maneira de ser feliz hoje. Encontre, busque, você vai achar. Se a gente for olhar as coisas pela ótica de que não presta, você vai achar muitos defeitos. Mas se você olhar para as coisas pela ótica que é bom, que presta e tem coisa boa, você vai achar muitas qualidades. A pior coisa que tem é você conviver com alguém que você não gosta. É ou não é verdade? A pior coisa que tem é você conviver do lado de uma pessoa que você não gosta. É ruim, você caça um jeito, inventa uma desculpa e sai de perto. É assim. Agora, me entenda, se você não gosta de você, o que você vai fazer? Porque não tem como você fugir de você. Se eu não gosto de mim, como é que eu vou fugir de mim? Eu vou para o banheiro, eu vou comigo. Eu vou deitar, eu vou ter que deitar comigo. Eu vou tomar banho, eu vou ter que ir comigo. Eu saio para a igreja, é comigo. Eu volto da igreja, é comigo. Não, eu já tentei fugir de mim, aí eu não consegui fugir de mim. Aí eu falei, a saída vai ter que eu aprender a gostar de mim. Eu vou ter que gostar de mim, porque não tem como fugir de mim. Aí eu comecei a aprender a ser feliz comigo mesmo. Mas não é narcisismo. Mas eu sou bonito demais. Minha voz parece a voz de um roxinol. Gente, mas é muito bacana andar comigo. Olha como eu gosto de... Aí você começa a ter prazer em ficar sozinho. E a vida fica boa. A vida fica maravilhosa. E você precisa aprender a gostar mais de você, ser mais feliz com você. Aliás, ninguém é feliz com ninguém se não for feliz consigo mesmo. Esse camarada aqui, Acabe, ele era triste e todo mundo que gostava perto dele ficava triste também. E a mulher dele era endemoniadíssima. Tanto que existe uma entidade que leva o nome da esposa desse homem aqui, Jezabel, espírito de Jezabel. A mulher dele era uma demônia, a pessoa atrai seu semelhante, não é verdade? Por isso que eu atraí vocês a esse lugar. Porque eu sou muito feliz e vocês também são. E nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais poderoso dessa terra. E quem tiver cara emburrada, ou se transforma perto de você, ou sai de perto. Porque ninguém vai conseguir ficar triste do teu lado. Em nome de Jesus Cristo. Porque você vai sorrir fácil, você vai se amar e você vai agradecer a Deus pelo dom da vida. Amanhã o celular vai despertar, o despertador, 4:30 da manhã. A energia vai faltar, só Deus vai permitir para te provar. E você vai ter que tomar banho gelado, só para ver se você vai murmurar. E você vai tomar um banho gostoso dizendo, graças a Deus. Aleluia, minha pele vai ficar mais bonita. Você vai achar qualidade em tudo, prazer em tudo. Esse homem aqui tinha um palácio, gente. Tinha um palácio. E ficou triste e desgostoso da vida porque o pobrezinho de Nabote não deu a vinha para ele. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. A gente tropeça nas pequenas pedras. Seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que Deus te deu, pela vida que você tem. Talvez a sua vida hoje não está do jeito que você gostaria que esteja. Mas, para Nabote ter a vinha, alguém teve que conquistar. E para conquistar uma vinha não é fácil. Teve que ralar, dói, geme. Montar uma vinha é uma coisa delicada. Então, a vida é de processo. Talvez hoje você está passando uma situação difícil. Mas você está plantando a sua vinha. É necessário.
Você nunca vai ser uma pessoa de sucesso se não sofrer hoje. Você nunca vai ser uma pessoa famosa, uma pessoa rica que você quer ser. Uma pessoa que está no cume do monte, todo mundo vai olhar para você e vai ter você como exemplo se você não sofrer. Quer viver vitória? Se prepare para sofrer. Jesus Cristo ressuscitou. Que lindo! Falamos do triunfo de Cristo na cruz. E a morte dele? E o sofrimento? E a humilhação? Talvez as coisas não estejam da forma que você quer que esteja. Mas deixa eu te falar, se alegre, isso vai passar. As estações mudam. Foi verão, já está chegando março. Daqui a pouco é o quê? Primavera, não é? Se eu não estiver errado. Outono, desculpa. Outono, daqui a pouco, está chegando aí a estação, as estações mudam. A vida é de ciclo. Um ciclo se fecha, abre um novo ciclo. E essa situação vai passar. E tem coisa melhor para você. Viva hoje, aproveita hoje. Eu olho para trás, eu fiz isso, eu olhei para a minha vida e comecei a meditar. O que eu mudaria? O que eu mudaria? Eu não encontrei nada que eu mudasse na minha vida, de verdade. Entre erros e acertos, eu não mudaria nada. Absolutamente nada. Porque nos momentos, aliás, eu fico de joelho aqui no altar e digo, hoje eu agradeço a Deus pelos momentos mais difíceis que eu já passei na vida. Ariano Suassuna que falava isso, né? O que é difícil de passar é bom de contar. O que é bom de passar é bom de contar. Eu agradeço a Deus pelos momentos mais difíceis. Diante do Espírito Santo, estou aqui no altar. Os momentos bons, eu nem lembro. Sei lá, você esquece. É tão normal, é tão natural. Agora, os momentos difíceis te machuca tanto que guarda. Então você lembra, eu lembro. Eu nunca me curvei diante da dor, mas aquilo marcou. E eu lembro daquelas lágrimas, daquela situação, daquelas orações que eu achava que não estavam sendo respondidas. Aí eu volto agora e falo, aonde eu poderia ter mudado, melhorado cada situação daquela? Aí eu penso, comecei a sentar, eu fiquei quase que um dia, porque eu falei que a gente tem que gostar da gente, quase um dia pensando e meditando esses dias. Tem uns 15 dias que eu fiz esse exercício. Eu falei assim, mas espera aí, para que eu ia mudar? Talvez se eu mudasse aquilo, hoje eu não seria quem eu sou. Talvez se eu não sofresse, não pagasse aquele preço, eu não tenho esse dom hoje. Não teria esse dom hoje. Se eu não passasse por aquela situação, eu não teria uma mensagem para a igreja, porque a mensagem é gerada no coração, no interior. Não é tirada do YouTube, nem do Google. Aí eu olho e falo, poxa, aquilo foi mais necessário do que os momentos bons. Aliás, puramente e simplesmente, aquilo foi necessário para formar em mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Os piores momentos são os mais proveitosos da nossa vida. Está difícil? Se alegre. Deus está preparando você para algo novo. Está ruim? Se alegre, seja feliz. Não olhe para a vida do próximo. Não olhe para quem está na direita, para quem está na esquerda. Talvez eles estão na página 200 do livro que você está na página 3. Talvez ele já passou por um processo e está vivendo agora o momento da recompensa. Você está passando agora pelo processo. Amanhã você vai viver o momento da recompensa. Eu só te digo uma coisa. Aprenda a ser feliz hoje. Você vai chegar no espelho um dia, e esse dia vai ser breve, em tempo recorde. Você vai dizer assim, ô bobinho, por que você não aproveitou, rapaz? Para que você passou tanta vergonha chorando, rapaz? Para que você fez isso? Se você soubesse como será o teu amanhã, você estava rindo de sobra hoje. Outro dia, eu estava orando a Deus há um tempo já, bastante tempo. Eu me peguei pensando nesse dia. E foi um dia que eu chorava e dizia, Deus me usa, eu quero ser usado, o Senhor parece que não tem ministério para mim, o Senhor não tem nada para mim, o que eu vou fazer? Eu só não tenho, eu comecei a me enlouquecer com aquilo. Aí eu fico pensando assim, se naquele dia eu soubesse para onde Deus ia me levar, para fechar terreiro, para fazer isso, para fazer aquilo, para orar, para não sei o quê, talvez eu não... Foi bom, foi necessário, mas poderia ter aproveitado mais. Aproveitar e vivido mais aquele momento, mas não preso no hoje. Mas aquilo me ensinou para hoje eu aproveitar. Por isso que eu estou aqui pregando, falando para você. Inteligente que aprende com os próprios erros, sábio que aprende com os erros dos outros. Foi necessário, eu não mudaria, porque talvez não teria essa mensagem hoje.
Mas na minha imaturidade, olha só, pessoal, eu quero dizer para você, aproveite cada momento da sua vida, cada segundo da sua vida. Aproveite agora, viva o agora, seja grato, seja feliz pelo hoje, pelo presente que Deus te deu. Pelo amor de Deus, eu te peço, de mãos assim, de joelhos, sai dessa igreja sorrindo hoje. Sai dessa igreja feliz hoje. Mas pastor, meu filho está passando por uma situação muito difícil. Talvez você é culpada ou culpado. Você malcriou ele, você deu tudo que ele queria. Porque Acabe tinha isso daqui, recebeu tudo. Aí tomou não para aprender. Aí tem pai que fica triste com os filhos. Malcriou, deu tudo. Então tem que quebrar a cara no mundo. Eu sei lá, eu poderia ficar aqui citando a noite inteira um monte de situação. Mas eu falo sempre para minha esposa, não se engane. Tudo tem um porquê e para quê. Tudo tem um porquê e para quê. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós não somos uma sacola levada pelo vento. Deus tem um propósito com todas as coisas. Você vai fazer na sua casa hoje uma comida bem gostosa. Você vai agradecer a Deus pela vida. Porque tem coisa boa chegando para você. Em nome de Jesus. Que a síndrome de Acabe saia do seu coração. Que a síndrome de Acabe, de desgosto com a vida, não via mais cor na vida, saia isso de você em nome de Jesus. Pessoal, e quando a gente entende que a gente não tem nada a perder, tem até um livro com esse nome, Nada a Perder. Quando a gente entende que a gente não tem nada a perder, a gente pensa assim, o pior que poderia acontecer comigo era o quê? A morte. A pior coisa que poderia acontecer comigo era a morte. Aí você pensa assim, mas se eu morrer eu vou para o céu. Então, na verdade seria então melhor. A pessoa está me promovendo. Está apertando. Se alguém age com violência comigo ao ponto de tirar minha vida, está me promovendo para o andar de cima com Cristo. Então aquilo que para mim é terrível, ainda é bom. Então você não tem nada a perder mesmo. Você não tem nada a perder mesmo. Não se preocupe. Descanse seu coração. Seja feliz. Porque nós não temos nada a perder. Muito pelo contrário, nós temos muito a ganhar. Deus tem muita coisa para mim e para você. Deus tem vitória para nós. Que nós não tenhamos essa síndrome maldita de Acabe. Se não, você vai ouvir não amanhã. Amém. Outro dia eu falei isso aqui para a irmã na igreja. E ela saiu do culto. No outro dia foi demitida. Fé para ganhar, fé para perder. Fé para ganhar, fé para perder. Deus vai provar. Deus vai provar. Fé para ganhar, fé para perder é difícil. Deus me usou para falar com a irmã. Irmã, a porta vai fechar. Algo semelhante a essa mensagem. Ministrei na vida dela no domingo à noite. Na segunda de manhã ela foi demitida. Quando ela foi demitida, ela lembrou da mensagem. Ela falou assim, Deus já me avisou, Satanás não vai me abater. E não abateu. Depois Deus abriu uma porta maior e melhor para ela. Mas só foi um momento de provação. Já pensou se ela fosse provada e reprovada? Talvez não teria tomado posse da vitória que Deus tinha para ela 5 minutos depois. Deus tem uma vitória para você 5 minutos daqui a pouco. Toma posse. Em nome de Jesus. Eu estou rindo aqui de felicidade. Eu não sei. Olha, aliás, eu sei. Eu não sei porquê, mas eu sei. É um negócio do céu. Do céu. É uma alegria, é uma felicidade que eu estou sentindo. Porque esse pão quente que está descendo para a sua alma é Deus falando para você. Você tem motivo de sobra para sorrir. Daqui a pouco eu viro esse cativeiro e você nem vai esquecer os tempos de sofrimento. E guarde essa. Não peça a Deus vingança. Não peça a Deus. A vingança ao Senhor pertence. Não peça a Deus vingança. Não fica com aquele sentimento de vingança no seu coração por nada nem ninguém. O que Deus tem para você é tão grande que os problemas, os dramas e infortúnios de hoje vai ficar tão pequeno, vai ficar tão insignificante que você não vai nem fazer mais questão dessas besteiras. Sorria, alegre-se, agradeça a Deus pelo sim, pelo não. Deus tem um propósito com todas as coisas. E guarde isso. O nosso dedo é podre, a gente não sabe escolher. Ele enxerga além da curva, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes o não de Deus está nos abençoando muito mais do que o sim dele. Graças a Deus que Deus falou mais não do que sim para mim. Mais não do que sim para mim. Quem já tem um pouquinho mais de idade, está casado hoje,
e fala assim, ainda bem que não deu certo aquele relacionamento. Quando você vê aquele tribufu lá no Instagram, você fala, meu Jesus, eu era apaixonado por esse trem. Eu era apaixonado por esse trem, meu Deus. Eu dava a minha vida por esse infeliz, por esse filho do Chuck. Obrigado, Senhor, que o Senhor não me deixou. Obrigado que não deu certo. Mas lá atrás, você matava e morria. É ou não é verdade? Ah, você vai agradecer a Deus ainda por muitos não. Você vai. Vai sim, por muitos nãos. É aqueles meninos nojentos, mal educados, falam assim, papai, mamãe falou que o senhor namorou com fulana? Aí o filho não tem nem vergonha, não tem nem coragem de falar pro filho, o pai não tem nem coragem de falar pro filho que namorou, de tanta vergonha que tem, e a mãe também por sua vez. Não, filho, isso é coisa do passado, deixa pra lá. Tanta vergonha. Meu Deus, olha a namorada de papai. Eu tô falando isso porque eu presenciei uma situação assim. Eu presenciei e eu vi. Olha a namorada. Aquela coisa assim, bem ridícula mesmo, bem feia. Aí, obrigado. Mas para outra é bonita, mas para aquela pessoa não era. Para outra pessoa, aquele que você acha feio hoje é lindo, né? É lindo. A beleza está nos olhos de quem vê. Alguém está apaixonado por aquela pessoa hoje. Mas hoje você não quer nem perto. E agradece a Deus por não ter dado certo. É ou não é verdade? Eu estou falando isso na vida sentimental. Tem muito mais coisas ainda. Deus tem muito mais para você. Ai, como eu agradeço a Jesus por não ter feito o que eu queria que Ele fizesse. Na maioria das vezes, eu queria, eu pedi, eu jejuei, eu orei. Eu achei que Ele estava sendo ruim comigo. Obrigado, Senhor, pelos nãos. Tenha maturidade. Aceita a vida como Deus permitiu você viver. Seja grato, seja feliz. Tem coisa grande chegando para você. Amém. E se essa palavra fez sentido, se você crê, se você coaduna com essa mensagem que veio do céu para a sua alma, eu quero ver agora você de pé cantando bem feliz para Jesus.